Baptista, eu vou fazer a apresentação do livro Direito da Sociedade Informática, do professor Aires José, que é o organizador, sobre o artigo A Questão da Jurisdição e da Territorialidade dos Crimes Praticados pela Internet, de Celso Valim. Bom, primeiramente, só um pequeno resumo, assim, para só introduzir. É um artigo que diz sobre esse assunto que está sendo discutido em aula, sobre como se a nova legislação vai poder atuar, esse tipo de coisa, e as problemáticas que surgem a partir da internet. Então, primeiramente, a gente tem que considerar que a internet, realmente, como todos sabem, todo mundo consegue deduzir isso, né? É um meio sem fronteiras, assim, não tem um limite, assim, a internet acaba ali, começa lá, não existe esse tipo de coisa. Então, a pergunta que sempre a gente faz é, então, como então determinar o juiz competente para analisar um caso referente a um crime ocorrido na rede? Essa é sempre a pergunta que a gente se faz e as discussões normalmente giram em torno disso. Daí, para dar um exemplo sobre isso, né, teve um exemplo aqui no artigo que é que ele diz que é o do Raban, que ele estava processando a GDO, que era a Organização de Defesa da Comunidade Judaica, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, por difamação. Isso porque ele alegava que essa organização começou a falar que ele era racista, tinha alguns ideais nazistas, esse tipo de coisa. Ele se sentiu ofendido e entrou com recurso pelo estado da Califórnia contra essa organização. Essa organização estava hosteada, né, pelo Yahoo e pelo GeoCities. Só que daí quando ele foi falar ele disse assim, que numa decisão com implicações globais, uma junta de três da Corte de Apelação da Califórnia para o segundo distrito decidiu que o Estado da Califórnia não tem jurisdição sobre os sites da internet que estejam hospedados em servidores localizados no Estado. Só que daí ele falou assim, né? Só que ele argumentou que assim, os contratos da GDO, com a GeoCities e com a Shum.com, que ambas as empresas eram sitiadas na Califórnia, né, designavam o Estado como foro de jurisdição. Por estarem situados na Califórnia, ele com esse argumento ele dizia que não tinha que ser julgado pela Califórnia. Daí os juízes discordaram, falando assim: a conduta dos acusados de contratarem, através do computador, provedores de serviços de internet que podem ser empresas da Califórnia ou que mantenham escritórios ou banco de dados na Califórnia é insuficiente para constituir uma disponibilidade de proposição, escreveu a juíza Mildred Lee. Então aqui que os juízes acusaram, alegaram, né, que não negaram o pedido, simplesmente a gente pode deduzir aqui pelo meio, né? Ele diz aqui, claramente através do computador. Se, por exemplo, fosse talvez um contrato escrito, eles já teriam aceito a alegação sobre o processo pela difamação. Né? Então a gente entra naquela questão se o que importa seria o meio ou o conteúdo. Né? Então, daí, agora, trazendo essa realidade para a lei brasileira, né, para o Brasil, a lei brasileira adota dois princípios que eram para, assim, não totalmente assim, solucionar esse problema, mas pelo menos amenizar. Que é o princípio da territorialidade, né? Que é aquele que determina de quem é a competência para julgar. E está também explicitado no artigo 5º do nosso Código Penal, que diz: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, como foi feito aqui o crime, a lei brasileira é aplicável. Só que às vezes acontece um problema que é assim: a gente tem não adianta só determinar que foi aqui, por exemplo, aconteceu no Brasil, o crime foi cometido no Brasil. Tem que também determinar o lugar do crime, porque é a partir do lugar do crime, assim, que ele vai poder saber se realmente foi concretizado aqui, se o resultado se aplicou aqui, ele apenas começou aqui. Esse é o problema que surge. Daí vem a teoria da ubiquidade, que é o que determina o lugar do crime, que é assim, que é dito por Damásio de Jesus, né, bastante conhecido da doutrina. Ele diz assim: aquele que se realizou qualquer dos momentos do iter, seja da prática dos atos executários, seja da consumação. Ou seja, não interessa se só apenas começou no Brasil ou se terminou no Brasil, se o resultado se deu no Brasil. Começou aqui ou se deu no Brasil, a lei brasileira é aplicável, por esses dois princípios, a territorialidade e da ubiquidade. Só que daí entra um outro problema, porque assim, uma invasão de sistemas, como a gente está discutindo em aula, pode sofrer ocorrências e consequências em todo o mundo, não só no Brasil. Se alguém que invadir aqui um sistema pode causar prejuízos lá nos Estados Unidos, lá na Noruega, em vários países. Daí é que surge o problema. E analisando bem especificamente esse problema, assim, alguns países, por exemplo, não vão condenar a mesma conduta. Por exemplo, o que aqui é crime, para o Brasil é crime, para a Noruega pode não ser.
Então esse é um problema que surge, né? Daí outro problema é que assim, sendo aliado a isso, que por exemplo aqui no Brasil pode ser crime, na Noruega não, a vítima pode escolher onde é que ela quer fazer a queixa. Imaginemos que na Noruega a pena é maior, daí a vítima, então vou fazer o processo segundo a Noruega, porque na Noruega a pena é maior. Daí vira uma arbitrariedade que pode dar uma grande confusão. Daí também outro problema que surge é que, sim, que todos os países ao mesmo tempo, Brasil, Noruega, Estados Unidos, podem querer jogar o mesmo caso. Entendeu? Imagine que ele teve consequência aqui no Brasil, teve nos Estados Unidos, teve na Noruega, então os três se juntam, cada um dando uma pena, cada um dando um processo para julgar o mesmo caso pela invasão daquele sistema. Daí isso ia gerar uma grande confusão em como resolver isso. Não teria como resolver, seria impraticável. Daí o que o artigo vem, que o Celso Valim vem a dar como sugestão, assim, poderia dizer, como solução, assim, é estipular um tratado internacional para resolver o problema da territorialidade, né? Porque senão vira esse problema, assim, essa bagunça que cada país quer jogar do jeito que ele quer e quando ele quer, né? Assim, esse tipo de coisa. E para tentar acabar assim com esse local do crime, se onde começa o crime, onde termina o crime, surgiria a teoria da atividade, que é aquela que determina o local do crime, aquele onde o crime já foi praticado. Então ele foi praticado lá, terminou lá, então naquele país que vai ter que ser, não interessa se começou no outro, esse tipo de coisa. Seria onde foi a atividade, onde se deu a ação. Daí eliminaria aquela teoria da ubiquidade que é aplicada no Brasil. Seria uma forma de padronizar como forma de solução. Mas como o próprio Celso Valim disse, às vezes pode ser difícil, pode ser que o Brasil não adere a esse tratado internacional e já continue essa confusão. Então a melhor hipótese que poderia ser adotada por todos os países é que o local do crime será aquele onde está o autor do crime. Por exemplo, imagine que o crime, o autor está lá nos Estados Unidos, mas o efeito daqui no Brasil. Os Estados Unidos é que vai julgar porque o autor estava lá nos Estados Unidos. Essa seria defendida, a hipótese defendida pelo Celso Valim, que seria a melhor solução assim, para tentar conter esse tipo de problema, né? E não bagunça, mas essa confusão que pode vir a gerar e a arbitrariedade pode surgir, né? Porque qualquer um pode escolher, eu sou mais beneficiado lá naquele país, então eu quero ser julgado por lá, esse tipo de coisa.